Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Terra, Gente e Tradições, aqui na Média Mais TV, na posição 706 da DSTV 10 da TV Cabo e TMT. Dizer também que estamos em direto na nossa página do Facebook, portanto, caro telespectador, eu tenho o prazer de convidá-lo para fazer parte da nossa página. Corra já, deixe ficar os seus beijos e abraços para os seus familiares nesta tarde de domingo. Hoje vamos receber um pastor muito especial que já tive a oportunidade de acompanhar as suas emissões numa das rádios, não posso dizer qual é, porque nós também temos a Rádio Mais, portanto é uma grande honra recebê-lo cá no programa Terra, Gente e Tradições. Vamos conversar com o pastor Nelson Pereira nesta grande reflexão. Porque é que alguns crentes saem das suas igrejas à procura de milagre? Hoje eu quero falar consigo. Você que passa a vida a mudar de igreja, porque está à procura de milagre, de uma palavra profética, aquela palavra que você não tem na sua igreja. Portanto, sem mais demoras, deixe-me saudar aqui o nosso convidado. Olá, boa tarde, pastor Nelson, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Frida, é um prazer estar aqui no programa e podermos conversar sobre um tema tão importante e obrigado pelo convite. Obrigada a nós, pastor Nelson, por ter aceito o nosso convite. De saúde, como está? Graças a Deus estou bem e igualmente a minha família. Pois, pastor, curiosidade, como é fazer as emoções evangélicas? Eu penso que é um prazer e uma responsabilidade. Prazer porque fazer rádio, comunicação social é algo tão bonito, tão bom, ter contacto com as pessoas. Eu acho fantástico. E é uma responsabilidade porque, como comunicadores cristãos, não comunicamos meramente por comunicar. Temos propósitos. E propósitos que têm a ver com a vida presente e com a vida depois da morte. Então pode imaginar, com esta responsabilidade fica muito sério, fica muito pesado, mas fica temperado por causa desse prazer de estar a ir ao encontro de necessidades as mais prementes das pessoas. Sem falar do nosso dia a dia. É verdade, é verdade. Exatamente. Pastor, olhando para o nosso tema central, eu quero saber de si o que é a igreja. Bem, igreja, em primeiro lugar, igreja seria o conjunto de pessoas que professam a sua fé em Deus mediante o Salvador Jesus Cristo. Pessoas que entregaram as suas vidas para serem dirigidas, regidas pelos princípios do Evangelho. Aqueles que decidiram entrar nesta nova dimensão, que é a dimensão da comunhão com Deus. Estas pessoas, espalhadas por todo o globo e em diferentes igrejas, formam aquilo que chamamos o corpo de Cristo. Este corpo místico é a igreja. Agora, existe a igreja local, que é aquele sítio, aquele lugar onde nós nos congregamos e alguém ensina a palavra de Deus, alguém prega, oramos, tomamos a ceia juntos, aconselhamos-nos uns aos outros, encorajamos-nos, levamos as cargas, os fardos uns dos outros. Este é um corpo local, é a igreja visível. Esta é a igreja local. E nesta igreja local existem muitos que pertencem à igreja invisível, que é a igreja, esse tal corpo de Cristo, a igreja universal. Universal não como o nome de uma denominação, universal de que é a igreja que está em todo o planeta. Alguns estão nesta igreja, naquela igreja e naquela igreja. Em duas palavras, seria isto igreja. Pois, falando do corpo visível, quais são os membros que podem fazer parte? Bom, aí já vai variar de igreja para igreja. Algumas igrejas têm os seus princípios
e que se a pessoa não os segue, não, em princípio não pode fazer parte do rol daquela igreja. Mas de uma forma geral, todo aquele que professa Cristo, aquele que crê nas Escrituras, há de pertencer a qualquer destas igrejas que reconhece que a Bíblia Sagrada é a autoridade máxima de doutrina e é a palavra de Deus. Então todos estes podem fazer parte lá. Agora, há algumas igrejas locais que têm alguns membros que não são considerados membros em comunhão com aquela igreja. Isto é, não foram batizados naquela igreja. Mas eles estão lá, eles assistem aos cultos, eles têm comunhão com os outros irmãos, mas não podem exercer certas atividades, principalmente atividades ministeriais, como ancião, pastor, diácono, presbítero, etc. Pois, olhando para esses crentes que foram batizados na outra igreja e mudaram-se, significa que devem receber novamente o batismo? Vai depender do princípio da igreja para onde o crente vai. Há umas que têm normas um pouco mais abertas, outras são mais restritas, mas se é de uma igreja que crê na mesma base doutrinária e este crente ou esta crente de verdade nasceu de novo e pelo seu testemunho, pelos seus frutos e pelas suas convicções, ele revela que ele nasceu de novo, então ele não precisa ser batizado novamente. Mas há vezes em que se vê que aquela pessoa, de facto, nem chegou a ser, chamamos, salvo, não nasceu de novo, não conhece a Cristo. Estava numa igreja, mas aquela igreja tem um grande déficit de ensino da palavra de Deus. Então esta pessoa há de ser levada a ver o que é o Evangelho e ela sozinha há de dizer, bom, eu creio que eu não nasci de novo. Então a primeira coisa há de ser receber a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas dentro das igrejas há essa possibilidade de olhar para um crente e termos a coragem de dizer que não, ele não tem Cristo? Porque há umas frases que andam por aí que há bandido gospel. Bandido gospel, exato. Quando está na igreja é uma bênção, fora da igreja é um desastre total. Exato. Bem, há bocado eu disse aliás que é pelos nossos frutos. Quando a pessoa nasceu de novo, dá frutos. Jesus disse, eu estou a parafrasear, uma mangueira não dá maçã e um limoeiro não dá laranja ou não dá tangerina. A natureza da árvore está no seu DNA, que há de ser transmitido a cada um dos seus frutos. E esta semente depois pode vir a gerar uma nova árvore. Esta árvore vai ter as características da laranja ou da laranjeira ou da árvore que deu origem, a semente que deu origem a essa árvore. Então, se a pessoa nasceu de Cristo, há de ter semelhanças com Cristo. Pois. E quais são essas semelhanças, Pastor Nelson? Curiosidade, eu estou muito curiosa hoje. Em primeiro lugar, quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos a Cristo, nós abandonamos o pecado. O pecado é fazer aquilo que desagrada a Deus. Passamos a ter prazer em fazer a vontade de Deus. Não significa que não erro, mas não tenho prazer em viver na prática do mal. Okay? Se porventura, em alguma vez, por distração minha, por falta de vigilância, eu cometer um erro, um pecado, eu imediatamente arrependo-me, confesso a Deus e abandono.
Esta é uma característica de quem nasceu de novo. Mas se a pessoa não nasceu de novo, pode roubar, matar, pode fazer as mesmas coisas todos os dias, ele nem se preocupa com isso. Então, uma das primeiras características é o abandono do pecado, que é algo que acontece porque nós recebemos uma nova natureza, que é a natureza de Deus em nós. Pois, podemos dizer que também dentro das igrejas, aquela pessoa que passa a vida a fofocar ainda não nasceu de novo. O fofoqueiro tem a língua ao serviço de Satanás. Pois. Logicamente que um fofoqueiro, uma fofoqueira, não está em comunhão com Deus. Uma coisa é, porventura, um dia a língua ter pesado demais e eu falar mal da vida. Pois. Mas a outra coisa é de manhã, à tarde e à noite, a minha língua é uma peçonha de serpente que passa a vida a falar mal de todos, de tudo e de todos. Fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal dos irmãos, fala mal da família, fala mal do governo. Ele passa a vida a falar mal. Este não nasceu de novo, de modo nenhum. Então a primeira característica é abandonar o pecado. A segunda não é apenas parar de fazer o mal. Há muitas pessoas muito bem na sociedade em termos de comportamento, que não bebem, não fumam, não dizem palavrão, cuidam bem da sua esposa e tudo mais. Mas não nasceu de novo. Não basta não fazer o mal. Não faço o mal, mas passo para o step 2, o passo número 2. Começo a praticar o bem. E este bem, que é chamado na Bíblia as boas obras, é um conjunto de coisas que Deus, antes de fazer os céus e a terra, já tinha delineado que a Frida, o Nelson, o nosso telespectador, haveria de fazer desde o dia em que se convertesse e se arrependesse e recebesse a Cristo. Aí ele passa a fazer boas obras, não para ser salvo, mas porque é salvo. Então, estas boas obras, esta é uma prática que vem como consequência, resultado, repercussão de eu ter nascido de novo. Pois, eu vou falar dos obreiros, porque alguns crentes que saem de algumas igrejas por causa da boca de alguns servos. Por que é que o obreiro atual não gosta de ser chamado a atenção? Em princípio, é falta de conhecimento da palavra de Deus. Nós estamos a ser ensinados ultimamente um novo evangelho, o evangelho de água com açúcar, que é um evangelho de fazer festinhas nas minhas costas, um evangelho que diz que eu sou Deus, eu sou intocável, eu sou perfeito. E este evangelho colocou a muitos de nós na lua, de tal modo que esquecemos que uma das características daquele que nasceu de novo e semelhante à de Cristo é o ser servo. Nós fomos salvos para ser servos, não para ser patrões, não para ser senhor. Principalmente quando eu sou pastor. Então eu penso que eu sou o tal. O Deus. Eu sou, exatamente. Jesus disse, eu não vim para ser servido. Eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. E ele disse, todo aquele que me quer seguir deverá a cada dia renunciar de todas essas coisas de pompa, negar-se a si mesmo,
tomar a sua cruz, seguir os meus passos. Paulo disse, sede meus imitadores, tal como eu imito a Cristo. Então nós somos servos. Então quando nós estamos todos os dias a alimentar o nosso ego com essa cócega de que eu sou o tal, não espanta que em algum dia alguém me venha chamar a atenção e eu fique ofendido, tão revoltado, que sou capaz até de abandonar a igreja. Pois. Então eles não sabem quem eu sou. Tenho muita unção. Exatamente. E muitas vezes confundimos unção com emoção. E quando pensamos que a nossa emoção é unção, nós só damos em confusão. Pois, pastora, como saber que um certo pastor carrega a unção de Deus, tendo em conta que nos últimos tempos encontramos alguns que vão buscar a unção no obscurantismo? Bom, é verdade. Pelos seus frutos os conhecereis. Gosto de uma lista que está em duas cartas, a Timóteo e a Tito, sobre o perfil de um pastor, o perfil de um líder cristão. Interessante. Naquele perfil que tem mais de 16 características, não vem quase nenhuma que pudéssemos chamar exatamente de característica espiritual. Fala de fidelidade, honestidade, transparência, cuidar bem da sua família, não espancar a esposa, etc. Características que quase até não cristão pode ter. Fala de caráter. São características que devem ser procuradas antes das características que nós chamamos de espirituais. Aquilo a que se referiu são os dons espirituais. Os dons são muito importantes porque Deus assim quer que sejam usados para o crescimento da igreja, para suprir as necessidades da igreja. Mas, quando Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, fala dos dons, ele depois faz uma pausa para abrir um capítulo inteiro para dizer que há algo superior a isso, que é amor. Se eu tiver tudo isso e não tiver amor, não sou nada. Então é pelos frutos. Amor. Amor à ovelha. Não estou ali para manipular os crentes. Não estou ali para fazer toques de mágica para enganar as pessoas. Eu sou um servo igual a qualquer ovelha que estou a servir e foi-me confiado um dom para servir a igreja. Dom significa dádiva. E a dádiva não é dada ao ministro de Deus. A dádiva é dada, passa a redundância, ao que vai beneficiar dela. É dom de Deus para aquela pessoa e eu apenas um canal de bênção. Pois, Pastor Nelson, estamos na reta final do nosso primeiro intervalo. Eu quero provocá-lo aqui no programa Terra, Gente e Tradições. Aquele pastor que anda com o guarda-costas, no momento do culto, o cliente deve ajoelhar, pedir a permissão para falar com ele. É bíblico? Nós encontramos algumas igrejas que o pastor não pode ser tocado, quando anda na rua deve estar consigo alguns guarda-costas, etc. É um pouco difícil responder a esta questão, porque precisamos de perceber em que circunstâncias é que este pastor tem guarda-costa. Eu espero nunca um dia precisar de ter guarda-costas. Porém, há homens e mulheres de Deus que, pela natureza do seu ministério, correm risco de tal maneira
que eu posso compreender que tenham uma proteção. Eu vou dar um exemplo sem mencionar nome de religiões nas igrejas. Existem alguns pregadores em várias partes do mundo que têm mensagens tão contundentes, tão fortes para conversão de pessoas de uma determinada religião anti-Bíblia, anti-Cristo. E esses tais dessas religiões juraram que nós não vamos dormir sem matar este homem. É verdade. Alguns deles, um deles está nos Estados Unidos, não podem nem mencionar, ele não pode, o nome dele não pode ser mencionado, não pode ter número, não pode ter celular, ele tem que estar sempre a fugir. Alguém diria, mas Deus não lhe protege? Deus lhe protege, sim, mas Deus lhe protege através de uma segurança. Eu não julgo que seja, vá lá, pecado ou falta de fé. Porém, acho que são casos tão específicos que eu não devo agora dizer que, bom, eu agora preciso de ter guarda-costa. Pois. Pastor Nelson Pereira, vamos fazer um breve intervalo e voltamos dentro de instantes. Eu quero saber do pastor porque é que os crentes saem das suas igrejas à procura do milagre. Pode ser? Está certo. Exatamente. Vamos fazer um breve intervalo para tomar um copo de chocolate mais e voltamos dentro de instantes na nossa segunda e a última parte do programa Terra, Gente, Tradições, aqui na Média Mais TV. Até já, não saia daí. Voltamos na nossa segunda e última parte da nossa conversa. Recordar ao nosso caro telespectador que acaba de sintonizar a Média Mais TV. Estamos em estúdio com o pastor Nelson Pereira neste grande tema: porque é que alguns crentes saem das suas igrejas à procura de milagre. Portanto, deixe ficar o seu comentário. Eu tenho a certeza que o nosso caro telespectador já teve a oportunidade de presenciar este momento, este cenário na sua igreja, como também nos seus membros familiares. Portanto, pastor Nelson, eu quero saber de si, porque é que alguns crentes saem das suas igrejas à procura de milagre? Bem, não sei se permite só que eu conclua um pouco sobre a questão dos guarda-costas. À vontade, à vontade. Eu dizia que aquilo eram casos particulares e de forma muito geral, né? Mas de forma mais pessoal, eu acho que um pastor não precisa ter um guarda-costa. Não, de modo geral, acho que não. Principalmente a questão de não poderem tocar e pior, como se referiu, se a ovelha, o irmão, a pessoa tem que se ajoelhar. Ajoelhar, esse não é pastor. Esse não é pastor. Alguns apóstolos e homens de Deus encontramos na Bíblia jamais permitiram que alguém se ajoelhasse a seus pés. O único que aceitou que se ajoelhassem a seus pés é aquele que merecia isso, Jesus Cristo. Nós outros nunca. Qualquer pastor ou pseudo-pastor que permita, que diga, que autorize ou que manipule para você se ajoelhar a seus pés, esse homem ou essa mulher não é de Deus.
pelo menos em conformidade com a Bíblia. Pois, interessante, eu não sabia esta particularidade. Pastor, indo à minha pergunta, por que é que alguns crentes saem das igrejas à procura de milagre? Primeiro, muitos vão, antes de procurarem milagres, é preciso procurarmos saber por que ele abandonou a igreja. Primeiro, era mesmo por causa de milagres? Eu penso que muitas vezes é por alguma insatisfação dentro da minha igreja, não é? Mas alguns motivos poderiam ser, primeiro, por estar a dar ouvidos à conversa fiada, né? Satanás entrou no jardim de Éden e começou com conversa fiada com Eva. Oh Eva, foi assim que Deus falou que vocês não devem comer nenhum fruto das árvores? E há sempre na igreja, como a Frida falou na primeira parte, alguma fofoqueira, algum fofoqueiro, algum agente de Satanás que está lá, mas que não pertence ao corpo de Cristo, canta conosco, até prega, até pode ser pastor, mas ele não conhece a Jesus. Quando acaba a reunião, é ele mesmo que chega, sabe, e começa então com uma conversa fiada. Não achas que aqui na igreja não há fogo? E começa, sabe, eu descobri uma esquina lá onde o pastor sai fogo até pelas orelhas. Basta falar, todos os crentes começam a cair. Exatamente. Sai fogo que parece o dragão de Apocalipse e entramos nesta conversa fiada. Essa seria uma razão para eu ser desviado, enganado, a sair da minha igreja à procura de uma igreja de milagres. A outra razão, que eu acho que é a principal, é a cegueira espiritual. Deus opera milagres, eu creio nisso. A Bíblia fala disso. Senão Deus não era onipotente. Deus realiza milagres. Então, se eu tenho fé de que Deus realiza milagres, qual é o problema? Por que Deus não realiza milagres na minha vida? A vontade de Deus é que todo aquele que nasceu de novo se aproxime dele para conversar com ele como pai e dizer: Pai, eu estou com este problema e preciso que tu operes. E Deus tem prazer em responder à minha oração. Eu não preciso de nenhum sacerdote na igreja que interceda por mim. Deus quer que eu mesmo me aproxime dele para pedir o que eu quero. Pois, pode ser a mania do crente nos últimos tempos que gosta de ser colocada a mão, sempre o pastor ligar, venha orar por si e não tem a capacidade de orar por ela mesma? Minha irmã, meu irmão, Deus lhe deu a possibilidade, a capacidade e Ele deseja que você mesmo se aproxime dele e converse com ele. Deus vai responder a sua oração, sem precisar de ninguém no meio entre você e Deus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele é o nosso mediador, ele é o nosso intercessor. Não há Nelson nem nenhuma outra pessoa. Agora, é verdade que nós precisamos uns dos outros. Eu preciso que a Frida ore por mim. E eu orar pela Frida. É bíblico. Mas isso não me retira do privilégio, da oportunidade e do dever de eu mesmo orar por mim. Então, quando eu não tenho conhecimento disto, como eu falei sobre cegueira espiritual,
aparece um malandro que me convence de que ninguém pode falar com Deus a teu favor, senão eu. Exato. Se tu queres um milagre, tu deves aguardar a oração do pastor Nelson. E eu vou manipular as pessoas que têm falta de conhecimento. Jesus disse: errais, porque não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Então eu vou ser ludibriado, vou ser manipulado, vou ser enrolado, vou ser enganado por estes espertos que fazem o marketing da fé, que fazem da Bíblia, da vida espiritual, motivo de negócio. Porque não é que eu vou ficar todos os dias a jejuar e orar por você. É porque em troca você tem que trazer alguma coisa para o pastor Nelson. Exato. Pastor, o crente pode sair da igreja por causa do comportamento do próprio pastor? Porque eu já tive a oportunidade de alguns crentes que saíram das suas igrejas por causa do comportamento do líder. Disseram porque ele é muito orgulhoso, porque já está no mundo da fama, já não é humilde, dá prioridade a pessoas que têm dinheiro, e aquele crente que está na igreja há anos nunca o chamou para orar, mas aquele que tem melhores condições financeiras é chamado logo na primeira para receber a bênção. Certa vez uma senhora encontrou-se com um pregador e disse: sabe, eu tenho estado a pensar até entregar a minha vida e andar na igreja. O meu problema, disse ela, é que já andei aí umas 6 igrejas e todas elas encontrei cheias de defeitos, sabe? Tudo igual. Tudo igual. E no dia que eu encontrar uma igreja perfeita, acredite, eu vou entrar lá. Será que existe uma igreja perfeita? O pastor disse: eu nem lhe vou mostrar. Eu até conheço, mas não vou mostrar. Ela: mas como assim? Isso é porque no dia em que a senhora entrar nessa igreja, a igreja vai ficar suja. Pois. Significa que ela que estava suja. É sim. Jesus falou com a mulher samaritana, disse: você já teve 5 maridos e esse com quem está também não é seu marido. O problema da mulher samaritana não estava com nenhum daqueles homens. Acredito que neste 6º com quem ela estava a descobrir que nenhum dos 6 lhe fez mais feliz do que o primeiro. O problema muitas vezes não está com a igreja. Eu é que sou o problemático. E se eu tenho problemas, eu vou mudar sempre de igrejas. Todas as igrejas têm problemas. A igreja não é um museu de santos. A igreja é um hospital para pecadores. É na igreja onde os pecadores são restaurados. É natural que eles estejam lá. Ladrões, prostitutos, enganadores, corruptos, mentirosos. É lá. Porque Jesus não veio buscar os bons, os sãos, mas veio buscar os pecadores para a salvação. E é na igreja onde eles se concentram. Agora, se o pastor comporta-se mal, é meu dever chegar com, primeiro, orar pelo meu pastor, interceder por ele, chorar diante de Deus, jejuar por ele. Senhor, eu te peço, traz arrependimento ao meu pastor. E na hora certa, Deus há de usar alguém ou eu mesmo, para com amor, mas firmeza, como fez o profeta Natã, chegar ao rei Davi e com muita sabedoria dizer: ó rei, ou ó pastor, isto e mais aquilo. E o Espírito de Deus, por causa do meu amor, da minha intercessão e do meu respeito, poderá ganhar o pastor de volta para Cristo. E quando eu ganhar o pastor de volta para os caminhos certos,
eu ganhei uma igreja inteira. Pois, pastora, por que é que quando o crente cai no pecado e o pastor não consegue ajudar aquele crente e começa a criticá-lo que já não tem mais salvação porque ele já pecou e em algum momento o mesmo crente acaba sentindo-se sozinho? É por isso que as razões de a pessoa abandonar a igreja são diversas, são várias. Muitas vezes, de facto, são mágoas, são episódios que causaram ressentimentos e quando o pastor, quando o líder não dirige corretamente esta situação da queda de uma ovelha, de um crente, esta ovelha pode não encontrar o alento suficiente para reerguer-se. A Bíblia diz que o justo cairá, mas não ficará prostrado. Mas muitas vezes, para não ficar prostrado, é preciso que haja os companheiros da fé para dizer: irmão, você caiu, você pecou, mas nós o amamos. Estamos aqui para juntos ajudá-lo a reerguer-se. Quando isto não existe, pode ser que esta ovelha ferida se afaste deste aprisco procurando um outro aprisco. Muitas vezes isto acontece. Exatamente. Recordar ao nosso caro telespectador que estamos em estúdio com o pastor Nelson Pereira neste grande tema, porque é que alguns crentes saem das suas igrejas à procura de milagre. Deixe ficar o seu comentário na nossa página no Facebook, estamos em direto, portanto eu quero ouvir de vocês o que é que tem a dizer acerca do nosso tema. Pastora, encontramos várias igrejas que no momento do culto gostam de profetizar e naquele momento profético todo mundo começa a cair, começa a falar em língua e são as igrejas que enchem mais. É aquilo que o crente em algum momento gosta. Por quê? Todos nós gostamos de coisas que nos eletrizam, não é? Que nos fazem saltitar. Às vezes eu gosto de pensar o seguinte, num culto, eu estou numa igreja pentecostal, uma igreja, como é pentecostal, é muito agitada, não é? E temos música, e música muito forte. E todos vibram, os jovens já subiam e tudo mais. Para mim faz-me impressão ver assobiar no culto, mas pronto, é a maneira que alguns encontram de expressar, não é? Na presença do Senhor há liberdade. Agora, eu costumo pensar, quando de repente cortam energia e então a banda para de tocar, parece que o nível de espiritualidade cai. É um pouco daquilo que eu estava a dizer há pouco atrás, sobre unção e emoção. Eu acho que muitas vezes o vibrar não é exatamente por causa da ação do Espírito de Deus, e sim por causa da música que está a bater, faz a expressão. Podemos estar num culto muito animado, mas sem que o Espírito de Deus se tenha movimentado, não é? Não só a música é usada, mas também esta outra parte, que é a operação dos dons. Os dons são uma realidade, segundo eu creio na palavra de Deus, mas às vezes existe um exercício de dons um pouco fora de controlo. Eu falei do capítulo 12 e capítulo 13 de 1 aos Coríntios. Quando ele fala dos dons, ele depois fala do amor, ele depois fecha o capítulo 13 e volta ao assunto dos dons. E já no capítulo 14,
ele diz: tudo tem que ser feito com ordem e com decência. Ordem e decência. Isso fala de razão. Ser cheio do Espírito Santo não significa perder a cabeça. Não significa perder o juízo. Deus não nos chamou para ser maluquinhos, não. Não. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Pois, pastor Nelson, quais são os dons fora do controle? O único dom fora do controle é maluquice. A pessoa pode estar ali no momento do culto, começa a falar em línguas, depois começa a pular, a tirar-se. Ok, o falar em línguas, bom, tem vários propósitos, mas o propósito principal é para a minha própria edificação. Eu falo em línguas, eu com Deus, para a minha própria edificação. Sabe o que Paulo diz sobre as línguas? Diz que eu não devo falar em línguas em público. Está na Bíblia. Para dizer que aquele crente que sai na rua, encontra pessoas que não são da mesma linhagem e começa a falar em línguas... Tem que ser levado para o infulano. Meu Deus! Por acaso já tivemos a oportunidade de alguns, porque sabem falar em língua, qualquer coisa começa já a praticar perante as pessoas para mostrar que ele é crente. Isto chama-se exibicionismo. Exibicionismo é anti-Bíblia. Nós não somos showfistas. Para saberem se eu sou servo de Deus, é pelo fruto que eu dou. E quando eu oro para que haja cura e milagres, não é uma sessão de show-off. Os milagres são uma operação da misericórdia, da bondade, da graça de Deus. Jesus, quando operava milagres, ele dizia: nem digam a ninguém. Ele mandava calar a boca. Ele não andava por aí nas mídias, não estava na mídia TV a contar os últimos 20 milagres que ele operou. Não. Ele tinha um propósito, era que aquelas pessoas fossem beneficiadas pelo poder e o amor de Deus e descobrissem que Deus é bom, que Deus é real, e depois se tornassem testemunhas de que Jesus é real e falariam para os outros acerca de Deus e não de fazer teatro. Pois, pastora Nelson, e no momento do culto, para aquele obreiro ou pastora que está no momento da pregação e do nada começa a falar em língua, também pode ser um espírito show-off? Pode ser, nem sempre, pode ser. E é muito complicado falar sobre isto, sobre o risco de nós cometermos um dos pecados sem perdão, que é de blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Okay? É preciso ter muita sabedoria, discernimento e conhecimento da palavra para perceber se aquilo é de Deus ou da carne. Chamamos assim. Eu dizia que um dos propósitos de falar em línguas é a minha própria edificação. Mas há um outro propósito, que é de convencer os não cristãos. E terceiro, é de trazer uma palavra de conforto, de edificação ou de exortação, que aí se chama profecia. Profecia, existe um dom chamado profecia, mas existem dois dons que juntos equivalem à profecia. É o dom de língua e o dom de interpretação. Portanto, eu falo em línguas e Deus mesmo me dá a interpretação ou dá à Frida a interpretação. Estes dois dons operados equivalem à profecia. Mas isso não é o culto de ponta a ponta. A Bíblia diz claramente que haja 2 ou 3 profecias só. E tudo deve ser feito com ordem e decência,
para a edificação da igreja. Pois, pastor Nelson Pereira, para os dons da língua é preciso ter uma capacitação ou simplesmente é coisa natural? Porque já temos algumas escolas que dizem que são escolas proféticas para a pessoa como aprender a falar em dons espirituais e qualquer coisa que acontece, começa a falar em línguas. Há outros pastores que dizem que não, tem que ser uma coisa natural, tem que ter muita oração. Eu quero saber de si. A Bíblia é clara. Diz que em Efésios capítulo 4 e em Coríntios diz que Deus, o Espírito de Deus, é que dá um dom para que através de um homem ou de uma mulher, esse dom vá beneficiar a uma terceira pessoa. É Ele quem dá. E em Efésios diz que, já num outro sentido, mas diz que Ele mesmo é que dá os dons. Não é o professor, não é o pastor, não é o doutor que dá dons. Exatamente. Pastor, estamos na reta final da nossa conversa. Para finalizar, qual é o conselho que vai deixar ficar para todo o telespectador que está bem ligado a nós acerca do nosso tema central? A cada telespectador que está a assistir aqui o programa da Frida, eu gostava de dizer: estamos a viver tempos em que se levantam muitos cristos, muitos falsos profetas. E isso tudo a Bíblia já previa há 2000 anos. Nós estamos a viver tempos que surpreendem a quem conhece a palavra de Deus. É natural, é mistério que isto aconteça. Quanto a nós, é necessário que entreguemos as nossas vidas a Cristo, leiamos e meditemos todos os dias na palavra de Deus. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, medita na palavra de Deus, porque diabo nenhum poderá enganar a quem conhece a palavra de Deus. Errais porque não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Busque a Deus. Busque estar em comunhão com aqueles que amam a Deus e a sua palavra e cresça todos os dias, seja humilde e permita que todos os dias aprenda coisa nova na comunhão que Deus quer que nós tenhamos. Obrigada, pastor Nelson Pereira, por ter participado do nosso programa. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigado, que Deus abençoe. Amém. É desta maneira que nós colocamos mais uma edição do programa Terra, Gente e Tradições.